Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Alesp Cidadania. Eu sou o Jeremias Gomes. Tudo bem com você? Hoje o nosso tema é ICMS ambiental, benefícios para cidades que protegem o meio ambiente. Você sabe que a gente que está aqui, por exemplo, na capital paulista, a água limpinha que chega na nossa casa, o ar quanto mais puro que a gente puder respirar, muitas vezes é o trabalho de cidades vizinhas ou cidades distantes que fazem isso, preservam o meio ambiente. Mas muitas vezes estas cidades não podem instalar uma empresa e ter benefícios econômicos, gerar renda. Por isso, uma lei recém-aprovada aqui no estado de São Paulo trata do ICMS ambiental para gerar recursos, para oferecer recursos para essas cidades. A gente vai entender melhor com um parlamentar que há muitos anos vem estudando o tema e os seus estudos embasaram esta lei que foi aprovada recentemente. Eu converso então com o deputado Edson Giriboni do PV. Muito obrigado, deputado, por nos atender. Muito obrigado, Jeremias, a TV Alesp, o prefeito Matheus Freitas de Guampiara, todos que estão nos acompanhando. É um prazer poder participar da TV Alesp, sempre para discutir assuntos de interesse do nosso estado, do nosso país. Dá umas ordens, Jeremias. Muito obrigado. E como o próprio deputado já falou, o prefeito Matheus Freitas de Guampiara está com a gente. Muito obrigado, prefeito, por nos atender. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Eu que agradeço a oportunidade. Jeremias, deputado Edson Giriboni, é um prazer participar com vocês. Eu vou voltar um pouquinho com o deputado. Deputado, explica melhor para a gente o que é o ICMS ambiental, porque eu me lembro que quando o senhor fez um estudo em toda a região aí, era tratado, já era uma lei assim, que tratava da questão do ICMS ecológico, né? E então eu queria que o senhor colocasse, contextualizasse, por favor. Tudo começou, a ideia de mexer na distribuição do ICMS, quando eu fui eleito deputado estadual, tomei posse em 2007, meu primeiro mandato, e principalmente aqui uma cidade vizinha de Itapetininga, chegou a fazer uma lei municipal proibindo o plantio de floresta artificial, pinos e eucalipto no município, em função da grande ocupação da área territorial do município, quase 50% com essas florestas, e a madeira tudo produzida, industrializada longe, portanto, o ICMS gerado por essa matéria-prima ficava distante do município, e o município sempre com o ônus de ceder grande área territorial para plantio dessas florestas. E alguns outros municípios também estavam trabalhando no sentido de aprovar leis municipais nesse sentido. E aí, em vez de proibir uma atividade econômica, que é uma atividade normal, regularizada, surgiu a ideia da gente recompensar esses municípios com a redistribuição do ICMS, incluindo essa variável no cálculo da distribuição do ICMS aos municípios do estado de São Paulo. E aí esse processo foi amadurecendo, eu fui discutindo com o governo, discutindo com alguns amigos, ambientalistas, e aí nós avançamos, aumentando a participação das áreas de preservação ambiental, e também o meu projeto incluía um pouco a população carcerária para compensar os municípios que recebiam população carcerária de outras cidades penitenciárias, assim por diante. E o foco do objetivo desses dois projetos, com os ajustes, é exatamente repassar um pouco mais de recurso aos municípios que têm uma agenda ambiental, têm áreas de preservação ambiental, e coincidentemente eu fiz um levantamento dos 645 municípios do estado. Esses municípios eram os municípios, na sua média, quando a gente fala esses, a maioria regra, município com as menores receitas per capita do estado de São Paulo, do ICMS, quanto cada município recebia per capita ano do ICMS, e também eram os municípios com os piores indicadores socioeconômicos, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice Paulista de Responsabilidade Social, enfim, indicadores sociais. Então, a gente cruzou, o conceito do projeto era isso, aumentar um pouco o repasse para os municípios que ajudam a combater a poluição, municípios que são mais pobres do estado de São Paulo em receita per capita, os municípios com os menores indicadores sociais, e no meu projeto também a população carcerária.
Eu levei isso ao governo do Estado de São Paulo, todo o estudo, todo o impacto, o cálculo por região, o cálculo por município, todos esses indicadores socioeconômicos, e entreguei isso ao secretário Marcos Vignoli, e eu fiquei contente que aí, logicamente, o governo fez os ajustes, fez algumas adaptações, e com o mesmo conceito, né, e mandou à Assembleia, um projeto mandado pelo Executivo, né, com essa envergadura, com esse impacto, com essas consequências, seria muito mais fácil ser aprovado por um projeto encaminhado pelo governo do que um projeto de iniciativa de um deputado. E, aliás, eu tentei por várias vezes levar ao plenário o meu projeto, mas sempre vinha uma ou outra resistência de alguns deputados, e isso impedia que isso fosse colocado no plenário para uma votação de comum acordo. Mas eu agradeço a Deus que o conceito do projeto foi preservado e a gente tem esses benefícios a esses municípios com essas características. Muito interessante. Deputado, o senhor está em Itapetininga, é isso? Hoje eu estou em Itapetininga, explicar que eu estou sem máscara porque eu estou isolado aqui na sala. Mas estou em Itapetininga. Todos nós. Eu também estou sem máscara, mas estou totalmente sozinho aqui. Exatamente. É bom explicar. Prefeito, o senhor sabe que eu conversei com o Sérgio Vitor, que é do Consórcio Nacional, provavelmente vocês conhecem, sobre esse tema. Eu falei, o que você acha aí desse ICMS ambiental? Ele falou, rapaz, quer ver o prefeito feliz é dizer que ele vai receber algum recurso nesse tempo de crise, então, para ele poder investir, né? Mas eu achei esse projeto fantástico, porque assim, a gente anda pelo Estado e pelo Brasil, a gente vê que cidades do lado de uma da outra, tem uma que tem uma arrecadação forte, poderosa, né? Começa a investir em cultura, né? Eu sempre cito, por exemplo, Paulínia, nada contra Paulínia, né? Mas é uma cidade que tem uma usina muito poderosa, uma cidadezinha do lado, empobrecida, com um monte de problemas. Esse projeto do deputado, ele veio na área ambiental, muito interessante. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador o que isso representa para o seu município, que provavelmente já recebe algum recurso, mas agora vai ser ampliado nesse sentido. Perfeito. Eu quero pedir licença, permissão, para aproveitar a introdução que você fez no programa, que foi muito oportuna. Nós somos cobrados, né, para preservarmos aquilo que a gente tem de natural. As nossas reservas, né, as áreas do produtor rural, da agricultura familiar, das nossas nascentes, e de fato nós não recebemos para isso. Somos um município pequeno, de orçamento muito reduzido, e um projeto de lei dessa amplitude vem para salvaguardar o município para tomar as ações e as decisões voltadas para as ações ambientais. Nós, como você bem salientou, sempre tivemos algum auxílio, mas bem pequeno nesse sentido, mais voltados para os projetos específicos. Agora, um ICMS ambiental desse valor, nós, por exemplo, vamos receber R$1.354.000 a partir do orçamento de 2021. Então, para nós, vai auxiliar muito, né, nos nossos projetos locais, que terão um impacto, com certeza, na nossa vida ambiental, na nossa preservação, né? Como você bem salientou, nós somos um município pequeno, né? Mas um município que preza, né, pelas suas reservas, pelas nascentes, e é isso que a gente vai fazer com o projeto de lei e com o repasse do recurso. Muito bom. Eu sempre digo assim, a gente gosta de ir para lugares que preservados, bonitos, mas por trás tem muito trabalho. E sabe, deputado, eu sempre pensei nessa questão que é mais do que uma compensação, agora é inclusive um incentivo, a gente vai tratar disso, e eu não sabia que tinha gente que pensa, como o senhor, que pensava nessa equalização extremamente importante. Deputado, pelo que eu li da lei, me parece que antigamente quem tinha alguma ação voltada à energia elétrica já era beneficiado. E agora os mananciais, que a gente abriu o programa falando, que a água limpinha que a gente toma aqui, eram cidades muito prejudicadas. Elas passam a ser incluídas neste ICMS ambiental, é isso?
Exatamente, foi alguns ajustes que o governo fez, eu acho que muito justo, né? Você tinha no cálculo só áreas alagadas para geração de energia elétrica, agora também entra áreas alagadas para abastecimento humano, que é muito justo, porque o impacto é o mesmo, as consequências são as mesmas, né? E nós temos que registrar aqui, Jeremias, cumprimentar o governo do Estado, né, por ter tido coragem de fazer esses ajustes e ter mandado esse projeto à Assembleia. Porque, logicamente, quando você... esse é um exemplo de uma questão de justiça social, né? Quando você quer fazer justiça social, o que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito de melhorar a vida daquelas pessoas que vivem pior. Para isso, você tem que ter alguma compensação. Então, por exemplo, o caso de Guapiara, da cidade do prefeito Matheus, que vai receber essa quantia. Essa quantia, é importante quem está nos acompanhando entender que não houve 1 milímetro, não houve 1%, zero de aumento de imposto. Não houve aumento de carga tributária. Porque quando algumas pessoas falam em ICMS, imagina que seria alguma ação no sentido de aumentar a carga tributária. Zero, não houve aumento nenhum. Mudou o critério. Então, tirou um pouquinho daqueles municípios mais ricos, e quando ele fala um pouquinho, é porcentagem baixas, né? E uma porcentagem baixa de um município muito rico é uma porcentagem muito alta, por exemplo, para Guapiara, da cidade do prefeito Matheus. Sim. Então, é um projeto que procurou fazer um pouco mais de justiça social, econômica e ambiental. Eu acho que uma outra questão também que tem que colocar, né, naqueles municípios que eventualmente perderam um pouco, é que se esses municípios também começarem a fazer uma agenda ambiental, eles, nos próximos anos, também serão recompensados. Então, não é uma coisa fixa. Todo ano você vai atualizando os números, calculando os números. Então, quem eventualmente não teve uma agenda ambiental adequada, passa a ter também essa obrigação, que será recompensada no repasse do ICMS. Por exemplo, entrou um item importante, que é a gestão dos resíduos sólidos. Sim. Super importante, né? Porque a gente tem que dar uma destinação adequada, e nem sempre todos os municípios têm uma gestão adequada dos resíduos sólidos. Então, isso passou também a ser uma forma de recompensar os municípios que fazem uma boa gestão dos resíduos sólidos. O senhor acha que no futuro tudo é coisa a se pensar, né, deputado? Acho que já se avançou bastante, mas, por exemplo, cidades como São Paulo, por exemplo, que tem um índice maior de resíduos sólidos, elas no futuro poderiam ser abrangidas também, né? Porque nessas áreas de preservação, eu não sei, como não tem indústria, eu não sei, talvez não tenha tantos resíduos sólidos, mas acho que é uma coisa a se pensar no futuro, haver essas compensações para quem gera muito resíduo também, né? Você sempre tem que... A legislação, ela não é nunca uma legislação permanente, você tem que ir se ajustando em função da realidade, né? Mas hoje o mundo todo cobra uma agenda ambiental de todos, né? Seja como cidadão, seja como empresa, seja como poder público, né? O mundo está dando aí vários sinais, né, da nossa responsabilidade com uma melhoria na gestão ambiental. Então, esse projeto, ICMS ecológico, eu acho que vai servir de referência para o Brasil, né? Eu sempre falo que o que se faz no estado de São Paulo reflete no Brasil como um todo. Sejam os bons e os maus exemplos, né? Acho que o grande desafio é nós darmos bons exemplos. Esse é um exemplo concreto, real, né? Você sai do discurso em defesa do meio ambiente para uma ação concreta a favor do meio ambiente. Prefeito, eu nunca fui a Guapiara, queria que o senhor situasse nós um pouquinho, onde é que está Guapiara. O seu assessor me passou informações muito relevantes aqui, ó, área de conservação, Parque Estadual Intervales, Parque Estadual Alto Ribeira, o PETAR tem proximidade, enfim, né? Fala um pouquinho para a gente aí da questão ambiental da sua cidade. Já aproveito para fazer o convite, né, para conhecer a nossa cidade. Como você bem disse, nós temos 44% da nossa área são formados por áreas de preservação, né? Então, assim, nós temos a entrada do Parque Intervales, o único acesso e o melhor acesso através de Guapiara, né? Toda a nossa extensão, ela faz divisa com o Parque do Petar, além, né, das nossas propriedades rurais, né? São propriedades produtivas, né, que produzem um dos melhores frutos do estado de São Paulo, que é o nosso pêssego,
né, já fomos a capital do pêssego, todas, né, essas propriedades produtivas, estamos agora, né, no meu primeiro mandato, trabalhando em prol disso, né, de transformar o município, inclusive com esse auxílio, né, com o auxílio desse recurso específico, voltarmos às nossas ações para que o Estado conheça o nosso município como potencial natural, né, como bem disse o deputado. Às vezes, nós somos considerados um município, somos conhecidos, inclusive, né, pelos políticos como o ramal da fome, infelizmente. Mas eu quero afirmar aqui, tendo essa oportunidade que vocês concederam, de que, de fato, a renda per capita nossa, embora seja baixa, mas a força nossa e o poder nosso, naturalmente falando, é muito maior do que muitos municípios de maior, né, geograficamente maiores, e de população também. Então, hoje, falar de meio ambiente é falar de saúde pública, é falar, né, de justiça social, de todos esses fatores. E eu creio piamente, inclusive com auxílio, com a ajuda do deputado Edson Giriboni e de todos que pensam, né, nessa mesma agenda, de que no futuro muito próximo o Guapiara aí vai aparecer no cenário estadual e nacional pela sua diversidade, pela sua riqueza natural, por tudo isso que a gente apresenta, né, diante de tanta dificuldade que nós temos. Mas podem ter certeza de que nós somos um município rico naturalmente. E eu acho que, com certeza, o deputado deve concordar que o futuro é um pouco isso, né, deputado? A gente vive um momento de tecnologias avançando tudo. Eu ontem vi um programa que eles transformam a voz de um cantor famoso e qualquer um pode cantar as artes. A gente não pode pensar com a cabeça que a gente vivia nem há 10 anos atrás. As máquinas, o aprendizado das máquinas, a inteligência artificial. E o futuro, o que tem dito os especialistas? É para quem protege o meio ambiente, investe no turismo, né? É isso que o ser humano tem que voltar a sua atenção. Eu acho que o Estado de São Paulo conseguiu ter essa visão muito abrangente e antecipada desse futuro. Eu queria só mais antes de passar para o deputado novamente, queria saber como é que, prefeito, acho que o seu secretário de Meio Ambiente vai ter bastante trabalho aí, né? Porque me parece que a Secretaria de Meio Ambiente vai até vocês, porque é um pouco complexo fiscalizar e incentivar toda essa preservação, né? Como é que o senhor pretende, então, aí nos próximos anos, investir nessa área, principalmente de preservação das áreas nativas? Então, como você bem disse, a cobrança, né, com relação ao município, as ações voltadas, né, ao meio ambiente, elas são efetivas, né, elas acontecem, então, de fato, aumenta muito a responsabilidade do nosso secretário do meio ambiente. Nós queremos, de fato, né, como eu bem disse, é o meu primeiro mandato, toda a equipe também ela é nova, mas nós queremos, de fato, aplicarmos esse recurso nessas ações, né, nós queremos criar essas ações, resíduos sólidos, queremos, com relação ao nosso aterro sanitário, é uma dificuldade de todos os municípios pequenos, né? Nós precisamos aumentar a seleta, né, desses resíduos, nós precisamos equipar, estruturar as equipes que existem no município, que são formadas por cooperativas, nós precisamos, a ideia nossa e o objetivo nosso é criar um parque municipal, nós temos área para isso, que são as áreas de compensação ambiental, utilizadas até o momento por particulares, mas nós queremos, né, com base nesse apoio, criar o parque municipal, né, com território maior para a gente, de domínio municipal e para a gente cuidar, e assim até, como disse o deputado, com essas ações conseguir, inclusive, o aumento, né, desse repasse do ICMS ambiental. Então, assim, embora município pequeno, de recurso bem restrito, mas nós temos muitas ideias e muitas ações voltadas ao meio ambiente, que vão mostrar efetivamente a proteção ao meio ambiente, a vida e aí por diante. Muito bem. Deputado, fique à vontade para as suas considerações, mas a minha pergunta é no sentido da região, né? Qual é a região do estado de São Paulo que vai ser mais beneficiada com o ICMS ambiental? Ribeira, altamente beneficiada, né? Super importante, até porque ali tem bastante reserva ambiental, litoral, algumas cidades do litoral sul principalmente, o Alto Paranapanema, a região sudoeste do estado, Pontal do Paranapanema. Se for ver, são as regiões onde a gente tem mais preservação ambiental, e as palavras do prefeito Matheus mostram, né? Você vê que as ações que ele já está pautando, né, voltadas ao meio ambiente. Então, acho que esse é o grande ganho do projeto.
é você passar essa oportunidade aos gestores municipais de avançarem muito na gestão ambiental. Então, os municípios que são beneficiados são os municípios mais pobres do estado, concentrando principalmente nessas regiões que eu falei para você, Jeremias. Deputado, pelo que eu li da lei, serão, e foi anunciado, 5 bilhões de reais nos próximos 10 anos, cerca de 500 milhões por ano, né? A cidade pode investir isso onde ela quiser, por exemplo, ela passou ali no teste, preservou mais, vai ter direito a um recurso maior. Ela pode investir, por exemplo, no turismo, construir uma ponte, revitalizar uma praça ou não? Pode, é o dinheiro que o prefeito faz a gestão, cumprindo aqueles gastos constitucionais. Aí é uma liberdade do executivo poder determinar onde ele vai priorizar as suas ações. Quer dizer, o que nós estamos permitindo é que esses municípios que vão ter compensação positiva passam a ter um poder de ação maior, né, principalmente nessas áreas ambientais, que nem sempre você era possível. Na área ambiental sempre tinha uma dificuldade. Primeiro você tem que gastar com saúde pública, depois você tem que gastar os 25 com a educação, depois você tem que gastar com segurança, depois você tem que gastar com a folha, depois você tem que gastar com o custeio da máquina. Então você vai fazendo a conta, o que sobra, né, Matheus? Sobra muito pouco. Então, nós vamos dar um fôlego a esses municípios que têm essa contribuição ambiental para que eles possam fazer mais. Isso é de extrema relevância, né? O prefeito poder fazer essa organização. Infelizmente, como o próprio prefeito colocou aí, ramal da fome, a gente espera que nos próximos anos, apesar da pandemia, a gente tem visto notícias aí, estamos gravando isso em final de março de 2021, infelizmente, nas grandes cidades a gente vê aí as organizações não governamentais aí pedindo socorro, né, nessa época de pandemia, mas a gente espera que com esse planejamento de longo prazo, de 10 anos, recursos sendo investidos para quem trabalha no meio ambiente, sejam alterados. E eu acho que tem uma conexão, eu não sei se aí, prefeito, é município de interesse turístico ou não, né? Mas tem sempre essa conexão, lugares bem preservados são bonitos de visitar também, né? Sim, com certeza, nós estamos lutando para isso, já estamos trabalhando nisso, de conseguirmos primeiro se tornarmos município de interesse turístico e depois uma instância turística, né? A gente está trabalhando para isso e esse recurso vai ajudar também nesse projeto, né? Com certeza. Diante de, como você disse, diante de tanta dificuldade, né? É hora da gente lutar por essas coisas novas, por essas ações novas, mostrar que a vida, em todos os seus sentidos, é o mais importante, né? Precisamos demonstrar esse afeto, esse amor ao próximo, para a gente conseguir passar por esse momento aí tão difícil que vive o nosso país. Pois é, e quando passar, aqueles que se planejaram melhor, inclusive no turismo, vão poder oferecer um trabalho melhor. Deputado, eu sei que os municípios de interesse turístico me parece que são fechados em 140. Ainda há possibilidade no futuro, se pensa de uma possibilidade de se ampliar? É até bom explicar, porque tem gente que não entende o que é município de interesse turístico, o que é estância, enfim, né? Mas eu sei que é por meio de vocês, né, que a coisa acontece. Desculpa, pois não. A legislação previa fez 140 municípios de interesse turístico, mas vai ser que nem um campeonato de futebol. Você vai ter de tempos em tempos, 3 em 3 anos, uma classificação. Municípios que não cumprirem e ficarem piores classificados serão rebaixados para entrar outros municípios que consigam ter a lei aprovada na Assembleia. Então, é o que o prefeito Matheus colocou. Aqueles que não são, procurar fazer o seu projeto, fazer a sua lição de casa para poder que a gente apresente o projeto na Assembleia, possa ser aprovado e fica na expectativa de quando houver uma avaliação que será feita de 3 em 3 anos para poder subir alguns, descer alguns. Isso vale também para os municípios de distância turística, né? Você tem os municípios que não são nada sobre o aspecto turístico, aqueles que são municípios de interesse turístico e aqueles que são instâncias turísticas, como primeira, segunda e terceira divisão. Então, você vai ter essa avaliação de tempos em tempo. Então, é uma fonte importante também os municípios que têm apelo isso, poder também ser beneficiado disso. Agora, o PETAR, que é o parque, né, ele está em que cidade, deputado?
Petá é o Alto Vale do Ribeira, né? Ali ele está basicamente porque é Piaí, né? É mais ao sul, né? Ele está ali a Piaí e Iporanga. Iporanga. Eu conversei com o prefeito de Iporanga. Mas aí é covardia, hein, prefeito? Porque para concorrer com esses... Mas o senhor tem muita coisa bonita aí, pelo que eu vi aqui, tem coisas extraordinárias aqui no município aí do senhor, que a gente deseja muita boa sorte para que vocês sejam um dia aí um município de interesse turístico ou instância turística, né? Porque tem muita coisa boa. Agora, eu queria falar um pouquinho também de resíduos sólidos, porque eu queria saber... Foi feita alguma ação, prefeito, na sua cidade? Porque às vezes as pessoas têm a área educacional, mas tem a geração de renda também, né? Que no Brasil os catadores são muito importantes. Sim, então, as nossas ações com relação aos catadores é fomentar as cooperativas, né? Nós estamos dando suporte para as cooperativas, estamos dando uma repaginada, né, no barracão que nós temos da cooperativa, estamos incentivando essa geração de renda, tentando dar um suporte, um auxílio provisório, até que se consiga uma renda estabilizada. Nós temos, na verdade, um aterro já se encerrando e um aterro em execução. Então, como eu falei, né, a questão do aterro é uma grande dificuldade dos municípios aqui ao entorno, né, embora um município pequeno, mas nós geramos muito lixo, né, então nós precisamos desse incentivo para poder trabalhar nessa questão, para poder, inclusive, pensar nessa segunda situação, que é a geração de renda aos catadores. Porque, de fato, as cooperativas, os catadores, para nós, é uma renda importante, né, para as famílias de baixa renda. É onde a gente consegue dar um suporte maior, oferecer uma demanda de trabalho para essas pessoas. Então, assim, um projeto desse vai favorecer e muito essas ações voltadas às cooperativas, os catadores e até mesmo, né, com relação aos nossos aterros sanitários. Pois é, deputado Giriboni, eu estava olhando aqui o que a equipe do prefeito nos mandou, e eles, nessa área aí dos catadores, fizeram um trabalho bem interessante. Olha, a manutenção do aterro sanitário, através do fortalecimento da Associação de Catadores de Material Reciclável de Guapiara, Amar Guapiara, que impulsiona o plano de manejo de resíduos sólidos, né? Muitas cidades não fizeram isso ainda, mas acho que agora com o ICMS ambiental vão ter um incentivo a mais, não é, deputado? Aumentou a responsabilidade, né? Porque você hoje, além de, se você não cumprir essa agenda ambiental, você pode ser penalizado com multas, CETESB, órgãos de fiscalização, e agora você, além disso, você tem um prêmio, né? Então, eu acho que a própria população vai estar mais atenta a esse assunto. E é um assunto importante, porque nós estamos falando da preservação do meio ambiente, evitar a contaminação do solo, dos nossos aquíferos, saúde pública, né? Então, não se discute, né? Esse é o tipo de ação que não se discute o mérito, né? Que tem que ser feito. Então, é criar condições para que isso seja bem feito. Eu acho que esse projeto batizado ICMS ambiental vem exatamente ao encontro disso, dar mais ferramentas, mais condições para que os gestores municipais, como o Matheus está fazendo em Guapiara, possa também ter uma atenção maior a esse assunto que é importante, né? Importante para a vida, qualidade de vida. Não se discute, né, a necessidade de ter uma boa gestão em relação à questão dos nossos resíduos sólidos. Pois é, deputado, eu falando essa semana sobre meio ambiente, eu até fiz uma analogia com a pandemia, porque assim, a pandemia ela é globalizada e se alguém deixar de fazer o dever de casa lá no Canadá, a gente vai sentir aqui, porque afeta o comércio, a pessoa não pode viajar para cá, não pode viajar para lá. E o ambiente é a mesma coisa, a gente não percebe às vezes que um problema que uma cidade vizinha deixou de fazer, sei lá, o seu dever de casa ambientalmente, a gente aqui na capital vai sofrer e vice-versa, né? Então, eu acho que às vezes a população talvez não tenha uma percepção mais aprofundada, mas quem trabalha com o meio ambiente sabe por que ele está tão ligado à economia, né? Investidores internacionais, hoje em dia, acho que o senhor acompanha, o senhor podia até falar um pouco, se as empresas não cumprem a sua função ambiental, pode deixar de vir dinheiro, não é assim? Não tenha dúvida, hoje a consciência ambiental é muito maior, né? E isso é avaliado. Você
Quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala na qualidade de vida, fala na disponibilidade de recursos hídricos. Nós temos cidades já no mundo que não pode mais ampliar, não pode crescer, não pode instalar empresas, por não ter disponibilidade de recursos hídricos, não ter, né, uma qualidade de vida sob o aspecto ambiental. Tudo isso você qualifica uma cidade, qualifica um estado, qualifica um país. Né? Veja o quanto o Brasil está sofrendo para se justificar ao mundo com relação às nossas florestas, principalmente a floresta amazônica. Né? Hoje, o mundo inteiro está de olho nessas questões. Então, mas temos que começar a resolver os problemas, são nos municípios. Né? Sim. A base do país são os municípios. Então, a gente precisa de gestores com essa consciência, como o Matheus está colocando, com essa responsabilidade, com essa visão. Né? Não é pegar esse recurso que veio para ficar fazendo pirueta com esse dinheiro, gastando de forma desnecessária. É saber priorizar, transformar o município, ajudar a transformar o município, um belo município, com uma agenda limpa, com uma agenda ambiental, podendo receber o turismo, podendo receber os investidores. Nós precisamos de investimento, precisamos gerar emprego, mas para isso você tem que deixar a cidade atrativa. Né? E aí é um link de ações do qual o meio ambiente é parte dessa relação de qualificação de uma cidade. Então, a gente espera, eu tenho certeza, principalmente os prefeitos, os municípios com quem eu tenho relacionamento aqui na região, no Vale do Ribeira, todos estão tendo essa consciência que o Matheus está colocando, e realmente saber utilizar bem esse dinheiro. É como alguém que está lá meio sem dinheiro, recebe uma bolada e começa a gastar em festa, gastar em mordomia e deixa de investir naquilo que é importante. Então, a gente vai começar uma nova história aqui para a nossa região. E o Vale da Fome, quando fala o ramal da fome, não é porque o pessoal passa fome, não. É que antigamente, pelo menos a história diz, né, que vinha de São Paulo, em Iperó, ele se bifurcava. E quando ia para a região de Botucatu, ia para o carro-restaurante. Quando vinha aqui para essa região, o carro-restaurante tinha ido lá para o ramal de Botucatu. E vai lá até Presidente Epitácio. Então o trem vinha para cá sem o carro-restaurante. Então aqui é o ramal da fome, que o carro-restaurante está controlado. O cara já chegava com fome, né? Mas é o contrário, às vezes tinha bons restaurantes, né? Muito bom, muito bom. Prefeito, a região é muito produtiva. Muito produtiva, né? E a gente tem, a agenda é essa, né? Saber encaixar aí. Às vezes você tem uma escola que, como eu já tive a oportunidade de fazer reportagem, o que é a burocracia, né? Você, às vezes, numa cidade litorânea, com muito pescador, e as escolas não podiam receber o peixe. Então, assim, por causa de uma burocracia, isso foi pensado, foi incentivado e ao longo do tempo foi se revertendo. Prefeito, eu queria saber, por exemplo, o município possui grandes áreas serranas e um vasto segmento de mata nativa conservada nas propriedades rurais. O ICMS ambiental, que a gente está tratando aqui, pelo que eu li, ele, além das áreas já preservadas, haverá um incentivo para que áreas que não estejam naquela área já preservada, vamos supor, numa área rural ali, o cara não preserva, mas ele passa a preservar, aí o município também ganha. Como é que o senhor pretende fazer esse diálogo? Porque não é simples também. Às vezes a pessoa tem uma plantação ali, convencer o agricultor, né? O senhor já tem pensado nisso para que todos ganhem, o município e as propriedades, enfim? É muito interessante essa questão que você colocou, porque eu perdi o pleito em 2016 com uma agenda, uma proposta totalmente ambiental, né? E foi mal interpretado, porque diziam, ele vai fazer de um município produtivo uma área de reflorestamento. E, na verdade, não é essa a ideia, né? A ideia são proteger os nossos mananciais, né? Proteger... Tem propriedades rurais que ela não é toda produzida, né? Ela não é toda a sua área ocupada com produção agrícola. Então, a gente quer fazer um trabalho educacional para mostrar as vantagens de se fazer dentro dessa área o plantio, né, de árvores nativas, de recomposição ambiental que vão ajudar o próprio produtor, a propriedade daquele produtor rural, da agricultura familiar, como também o município, o estado e o país como um todo. Então é mais a informação,
a educação, e como você disse, até mesmo nas escolas, né, nas escolas municipais, nós levarmos a conscientização e a importância disso, de que é utilizar todo o seu espaço. Se é uma área não produtiva, a gente pode dar produção para ela. De que forma? Fazendo as pequenas florestas, né, plantando essas sementes nativas, reflorestando essas áreas, né, que aos poucos elas são deixadas de ser produzidas. Então, a ideia é voltada para o projeto educacional mesmo, é reunir os nossos produtores, os proprietários dessas áreas, para a gente tentar colocar para eles as vantagens de se fazer isso. Porque o pessoal, infelizmente, não tem um conhecimento sobre isso. Ah, o prefeito é louco, ele quer reflorestar tudo, ele quer fazer isso, quer acabar com a agricultura. Não, nós somos parceiros da agricultura familiar e queremos, né, dar ao município esse potencial, né, de se produzir em todas as áreas, de criar áreas, né, de floresta dentro dessas propriedades, porque elas não são utilizáveis hoje e de que ele vai adquirir uma certa vantagem com isso. Muito interessante. Bom, o programa Leste Cidadania está tratando aí do ICMS ambiental, que teve suas bases no Parlamento Paulista, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, que retornou agora há pouco tempo, né, deputado? Mas essa é uma agenda que o senhor já cuidava, né? Então agora está dando frutos, né? Então, eu queria continuar explicando ao nosso telespectador rapidamente que, olha, esse ICMS, ele transfere recursos para as cidades que fazem a preservação ambiental. Para ser um pouquinho mais específico, olha só, preservação, 1% sendo metade, 1% do ICMS, né, para essa cidade. Metade para as áreas protegidas e a outra metade para municípios com reservatório destinado à geração de energia e abastecimento de água, que é uma novidade que a gente contou. Desempenho ambiental, 1% dividido em metade para gestão de resíduos sólidos e metade para conservação e restauração da biodiversidade. Eu acho que aqui entra, inclusive, quando fala em biodiversidade, a fauna também, vocês poderiam comentar. Mas voltando em resíduo sólido, deputado, talvez muitas pessoas não tenham a noção da importância do tratamento do resíduo sólido, porque, por exemplo, uma pilha, quando ela, esses dias eu entendi, é um metal pesado, cai num lixão, num local inadequado, aquilo vai para o lençol de água, né? Então é super importante essa destinação correta, que é uma realidade que eu acho que nos próximos anos vai mudar agora, né? Vai mudar. Essa questão da consciência vai aumentando. Vou contar uma historinha rápida. Eu conversei com o prefeito no mandato passado, ele estava no 8º ano do mandato, tinha sido reeleito. E eles que fez uma pesquisa na cidade para ver, perante a população, naqueles 8 anos que ele esteve de prefeito, qual era a obra mais importante que a população achava que ele tinha realizado nos 8 anos. E, para surpresa dele, foi a estação de tratamento de esgoto, que tinha sido feito no município durante aqueles 8 anos dele. E aí é que ele foi ver o porquê. Porque de tempos em tempos, enquanto a obra estava sendo executada, as escolas levavam as crianças para mostrar a construção da estação de tratamento de esgoto e, logicamente, dava uma aula do ambiental, dos benefícios, do impacto que isso ia causar ali para a cidade, dos córregos, para as nascentes, pela preservação, não jogar o esgoto sem tratamento no meio ambiente. Então, você vê como a informação e a conscientização leva as pessoas a mudarem de atitudes. Então, esse projeto tem essa finalidade, né? O que entrou a gestão do resíduo sólido nisso? Porque é um problema grave, como o prefeito Matheus colocou. A gente vê aí, hoje eu conversei com o prefeito de Ribeira, aqui na divisa com o estado do Paraná, ele está mandando o lixo dele para o estado de Santa Catarina. Veja um impacto ambiental. Primeiro, né, você não ter um aterro ali, né, pelas restrições ambientais, as dificuldades de fazer o custo. Né. Segundo, quanto você gasta de combustível, de custo, de poluição, para levar tão longe, né, o resíduo sólido do município. Então, esse é um exemplo. Com esse recurso a mais, né, talvez Ribeira agora possa ter um fôlego, né, com esse aumento do repasse, e resolver com esse recurso uma questão que vem se arrastando há tempo por falta de capacidade de investimento. Não é que muitas vezes não queira fazer, não é isso. Não tem que fazer, porque é uma obra que
que não é tão barato, muitas vezes, para os recursos da prefeitura. Você tem que contratar o projeto, tem que ter o licenciamento ambiental, depois tem que contratar a execução da obra. Então, quantos municípios nós temos hoje que não conseguem dar uma destinação ambiental adequada aos seus resíduos sólidos, ao seu lixo? Então, este recurso vai permitir, por exemplo, uma ação concreta nesse sentido aí para vários municípios. Prefeito Matheus Freitas, de Guapiara. Guapiara, o senhor falou que fica na região... Qual que é a macro-região aí de Guapiara? Ou é grande Guapiara? Itapeva. Tá certo. Nós ficamos a 90 quilômetros de Itapetininga. Itapetininga, Capão Bonito, Guapiara. Como eu disse, né, nós fazemos divisa com Iporanga, Piaí. Então, tem algumas áreas do Parque Petar que é possível entrar só pelo município de Guapiara. Tá. Mas agora, em tempos de pandemia, deve estar fechado para visitação, né? A fase vermelha. Sim. Mas aí, quando sair dessa fase, vamos supor, fase amarela, o senhor acha que já dá para fazer uma visitação, não? Estávamos, né? Na fase amarela estava ocorrendo as visitações. Uhum. Muito bom, porque é bom que o senhor já aproveita e vende o peixe aí, porque é lógico, a gente, em primeiro lugar, a saúde, em primeiro lugar, todas essas restrições, mas eu tenho feito algumas matérias sobre turismo, eles têm dito que o turismo de proximidade, né? Eu estou numa cidadezinha aqui, eu vou viajar 30 quilômetros, só eu e minha família, eu consigo fazer, até porque o Petar, por exemplo, é muito grande, você faz, eu nunca fui, mas, por exemplo, você tem um nome correto, você vê os pássaros, né, de apreciação, enfim, né? Então, aos poucos, vai voltando ao normal, né, prefeito? Agora, a cidade estando mais bem preparada, não é um selo que se ganha, né? Mas eu acho que, não sei, depois o prefeito vai botar uma placa aqui, ó, a cidade que cumpre as regras do ICMS, porque a população precisa saber. E esse tempo de pandemia, eu acho que aproximou muito, porque a população percebe quanto a gente é dependente das decisões políticas, né? A pandemia trouxe isso muito à tona na área da saúde, da educação, né? Então, acho que a população está cobrando mais e está ficando mais próxima daí. Depois a gente dá o telefone aí do secretário do Meio Ambiente para o pessoal dar trabalho para ele aí, que acho que ele vai ter muito trabalho agora, né, prefeito? Como é que o senhor pretende, então, aí, para a gente caminhar para o final, nessa área ambiental, o que a população pode esperar desses recursos, como é que vocês pretendem caminhar aí e esse planejamento, entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, enfim? Sim, além das ações que nós já dissemos, né, com relação aos resíduos sólidos ao Parque Municipal, a preservação dos nossos mananciais, do nosso Rio São José, que corta todo o nosso município, além dessas ações, acredito que a população ainda espera algo a mais. O que seria esse algo a mais? É como você disse, é abrir a porta do nosso município ao turismo, né? Usar essa agenda ambiental para mostrarmos que Guapiara tem sim um potencial turístico diante da sua beleza natural. Foi bom, até você citou com relação a Iporanga e a Piaí, que seria desleal a gente competir com eles. Eu fui secretário jurídico em Iporanga por 4 anos. Então, eu acabei fazendo uma escola lá, conhecendo todo o sistema, todo o investimento de Iporanga com relação ao turismo e ao meio ambiente, e a gente quer trazer para cá, em parceria, né, com os amigos que nós conquistamos lá, trazer essa forma de se explorar o município, mostrando a sua beleza, trazendo fonte de renda para a população, porque nós não temos condições de termos uma indústria no nosso município, de trazermos alguma empresa de grande porte para o nosso município, mas nós já temos essa empresa aqui já estabelecida, que é a nossa agricultura familiar e que são as nossas belezas naturais. Nós temos espécies de aves que só são encontradas aqui, né? Nós temos os nossos frutos, como o pêssego que eu citei, é o mais saboroso que nós temos no estado e quiçá no nosso país. Então nós precisamos explorar, né, as nossas riquezas dessa forma, né, mostrando para o estado e para o país aquilo que nós temos. E um recurso desse, ele proporciona isso, proporciona algo mais ao município, proporciona a gente a sonhar com algo diferente. E é isso que a gente tem uma certa gratidão ao deputado, que além de deputado é um amigo pessoal nosso, um amigo de Guapiara e que sempre luta pelos nossos municípios, porque vale salientar, né? Além de toda essa dificuldade, nós com o colégio eleitoral pequeno passamos dificuldade, né? Um município com 20 mil habitantes, com o colégio eleitoral de 15 mil habitantes,
necessita de um olhar, né, de um olhar carinhoso dos deputados para nós, municípios pequenos. E é graças ao deputado Giriboni que a gente vem conseguindo esses recursos, que a gente vem conseguindo conquistar e resolver as nossas demandas. Muito bem. Aliás, é importante porque o deputado ele faz essa interlocução, né? E o deputado ele visita vários municípios e ele tem uma visão regional e macro-regional, né? Nesse sentido, deputado, a gente iniciou o programa falando do ICMS ambiental, que o senhor foi precursor lá há alguns anos, e o senhor havia falado que incluiu a questão de uma certa equalização também para os municípios que tenham, como é que chama? Presídios, né? Eu estou vendo um projeto de lei do senhor aqui, o 98 de 2021, é um projeto novo. Autoriza o Poder Executivo a criar em caráter permanente o Conselho Estadual para Estudos de Viabilidade e Interesse Municipal para a instalação de unidades prisionais. Porque o senhor não conseguiu encaixar nesse projeto, mas o senhor continua vendo essa questão dos presídios, porque é outro problema importante também, né? É um trauma, né? Toda vez que se coloca que vai se construir presídio numa cidade, a regra é uma reação muito grande, uma revolta da população, um questionamento. E Itapetininga, né? Eu sou de Itapetininga, aqui da região sudoeste do estado, já tem 4 unidades prisionais, né? 2 grandes presídios, né? Um outro presídio semiaberto e uma unidade da Fundação Casa Antiga FEBEM. E já se tentou colocar presídios aqui em 2009, na época a gente conseguiu conversar com o governador José Serra para reverter isso, porque já tinha 4, né? Uhum. E agora, recentemente, houve também um estudo no sentido de colocar mais unidades prisionais aqui, e o mesmo argumento, né? Já temos 4 unidades, então eu acho que não é justo penalizar ainda mais. E, por outro lado, Jeremias, e tem um caso concreto, a gente tem que falar, muitas vezes, coisas concretas para as pessoas entenderem, tem municípios que querem presídio. Né? Eu mesmo levei, na época, prefeito de Riversul, um despacho com o secretário de Administração Penitenciária, e o prefeito foi lá e colocou que o município, pelas características econômicas, falta de emprego, esvaziamento da cidade, e tem vários argumentos, na visão dele era importante para o município, se pudesse o município receber um presídio. Em cima disso está sendo construído o presídio lá em Riversul. Então você tem municípios que não querem e tem municípios que querem. Então esse projeto que eu coloquei é um projeto autorizativo, no sentido de criar um conselho, no sentido de discutir, abrir essa discussão de forma mais democrática, mais transparente, e não muitas vezes vir assim, uma coisa de cima para baixo, causando toda essa turbulência, todo esse desgaste que ocorre. É tentar otimizar a realidade de cada município com a necessidade de mais penitenciárias. Então, muito bem. Esse é o objetivo do projeto. Deputado, a gente está caminhando para o final, mas eu queria aproveitar a audiência para que o senhor nos falasse um pouquinho dos projetos ambientais na casa. Nós tivemos aí a eleição de um novo presidente, atualizar a população, né, agora com o deputado Carlão Pinhatari. Vão ser eleitos os presidentes das comissões na Assembleia Legislativa de São Paulo, que o novo presidente a partir de 15 de março de 2021, e frentes parlamentares que existem também. Então, como é que o senhor é um representante do meio ambiente, que até então praticamente nós temos alguns deputados, mas do Partido Verde, enfim, não exatamente. Qual é a agenda que o senhor pretende colocar no parlamento nesse ano difícil de pandemia, né? Mas o senhor, como representativo do meio ambiente, esclarecer um pouquinho a gente. Nós temos no Partido Verde, eu sou do Partido Verde, né? Nós tinha sido reeleito o deputado Reinaldo Augusto, e eu voltei agora. Então, a gente tem alguns projetos na área ambiental, sempre está atento, né, de que forma a gente pode, através de uma legislação estadual, como foi o caso desse projeto do ICMS, poder fazer com que a gente tenha resultados ambientais mais importantes na questão do meio ambiente. Eu acho que essa é uma responsabilidade e a Assembleia pode contribuir muito com novos projetos, nova lei. A gente já tem alguns projetos nessa área e vamos estar sempre pensando de que forma a gente pode avançar mais. Queria aproveitar, viu, Jeremias, para agradecer as palavras do prefeito Matheus, quando ele fala que a gente é amigo, parceiro, irmão, mas essa é a nossa responsabilidade, enquanto deputado aqui da região sudeste, deputado do Vale do Ribeira. É estar à disposição, estar sempre junto,
sentir as dificuldades que os nossos prefeitos, que os nossos vereadores sofrem. Eu já fiquei 8 anos numa prefeitura como vice-prefeito de Itapetininga em 2 mandatos, então a gente já sabe o quanto é difícil uma prefeitura, o quanto eles são cobrados, né, poucos recursos disponíveis para atender a demanda. Então, viu, Matheus, tudo isso que a gente faz aqui é a nossa obrigação, viu? É o nosso dever, né, e está sempre de mãos dadas e à disposição para poder ser útil. Sempre com outra forma de poder ser útil, de poder ajudar e retribuir o carinho dos municípios, que sempre nos recebem muito bem. Deputado, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito o tempo de vocês, esclarecendo a população sobre um tema tão relevante, que pode não ser muito perceptível no momento, mas que 5 bilhões de reais devem ser investidos nos próximos 10 anos, e a gente pôde trazer aqui um prefeito para dar concretude, né, mostrar como é que na prática isso vai ser carreado, e é bom. Prefeito, muito obrigado pelas suas palavras, fica à vontade para o nosso encerramento. Por favor, Matheus Freitas, prefeito de Guapiara. Eu que agradeço a oportunidade, Jeremias, deputado Écio Giriboni, agradeço a oportunidade da gente estar trazendo aqui o nosso município, o município de Guapiara. E volto a repetir, tenho certeza, tenho plenas convicções de que Guapiara ainda será conhecida no cenário estadual e no cenário nacional como uma grande potência natural. Podem ter certeza disso. No que depender da gente de divulgar as boas ações, o Parlamento Paulista está sempre aqui. Obrigado mais uma vez aos nossos participantes aqui do Alesp Cidadania. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Mande sempre aí as suas observações. Você pode rever esse programa e vários outros que a gente fez sobre o meio ambiente, as ações do deputado Edson Giriboni, lá no YouTube, né? É só colocar Alesp e você vai ver toda a programação da Rede Alesp. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.